E aí, tudo certo? Hoje a gente vai falar de uma época em que a arte resolveu chutar o balde e fazer tudo diferente. Vamos mergulhar no modernismo, a revolução artística que mudou as regras do jogo e nos ensinou a ver o mundo com outros olhos. Prepara a cabeça, porque vai ser uma viagem e tanto. Sabe quando a gente olha para uma pintura ou uma escultura e a primeira reação é: ué, não entendi nada? Pois é, essa sensação é super normal e hoje a gente vai entender por quê. Olha só isso aqui, por exemplo. Pode parecer chocante, mas, sim, é um mictório. De ponta cabeça. O artista, Marcel Duchamp, pegou um objeto do dia a dia, deu um nome novo e colocou no museu. A grande questão que ele jogou no ar foi: o que é arte, afinal? É só o que é bonito e bem feitinho ou a ideia por trás da obra também conta? Ou então essa obra do Picasso, com todas essas formas geométricas, pontudas, figuras que parecem desmontadas. Não tem nada a ver com uma foto, né? Mas essa arte esquisita não era um acidente não, era totalmente de propósito. O mundo estava mudando numa velocidade maluca, novas invenções, cidades gigantescas, até uma guerra mundial. Os artistas sentiram que a arte tradicional já não dava mais conta de expressar essa loucura toda, e essa necessidade de criar algo novo foi a faísca da revolução chamada modernismo. E essa revolução foi liderada por vários grupos de artistas, cada um com uma ideia mais doida que a outra. Eles são conhecidos como as vanguardas europeias. Bora conhecer as principais? Primeiro, o dadaísmo. Pensa só, ele surgiu bem no meio da Primeira Guerra Mundial. Para os dadaístas, se o mundo adulto era capaz de criar uma guerra tão sem sentido, por que a arte precisava ter lógica? Então, eles abraçaram o absurdo, a zoeira e a anti-arte para criticar tudo. E o mictório do Duchamp é o melhor exemplo disso. É o que eles chamavam de ready-made. Pegar um objeto que já está pronto, tirar ele do seu lugar comum e transformar em arte só como poder da ideia. Genial, né? Em seguida, veio o expressionismo. Para essa galera, o importante não era pintar o mundo como ele é, mas sim como a gente sente o mundo por dentro. É a arte da emoção pura. E não tem exemplo melhor que o grito. O artista distorce completamente as cores e as formas para nos fazer sentir a angústia e o desespero que o personagem está sentindo. É uma pintura que a gente quase consegue ouvir. Já os futuristas eram completamente apaixonados pelo mundo moderno. Eles queriam que a arte mostrasse a velocidade dos carros, o barulho das fábricas, a energia das grandes cidades, tudo que fosse dinâmico e novo. Olha que incrível! Para mostrar o cachorrinho correndo, o artista pintou várias patinhas, várias coleiras e vários rabinhos, um sobreposto ao outro. É como se a gente estivesse vendo um flash do movimento. É a velocidade pura na tela. Agora, os cubistas. Liderados pelo Picasso, eles agiam como se estivessem desmontando as coisas. Eles quebravam tudo que viam em formas geométricas, como cubos, cilindros, esferas. E para que fazer isso? Simples. Para mostrar todos os lados de um objeto ou pessoa ao mesmo tempo. A gente consegue ver um rosto de frente e de perfil na mesma imagem. Era uma forma de quebrar completamente com a pintura tradicional. E por último, os surrealistas. Esses artistas foram buscar inspiração num lugar fascinante, o nosso subconsciente, o mundo dos sonhos, onde não existe lógica e tudo é possível. E claro, a gente tem que falar do Salvador Dalí. Essa pintura famosa dele é a cara do surrealismo. Uma paisagem que parece de outro planeta, com relógios derretendo como se fossem queijo. É o mundo dos sonhos pintado na tela. Ok, já demos um rolê pela Europa. Mas e aí, como é que toda essa agitação chegou aqui no Brasil? Bom, a gente não ficou de fora. Atravessamos o oceano para ver como essa onda virou um remix com um tempero bem brasileiro. A arte aqui no Brasil ainda era muito certinha, muito presa ao estilo europeu antigo, como essa pintura da esquerda. Aí, artistas como a Anita Malfatti, que pintou essa obra da direita, foram estudar na Europa, viram toda essa revolução e voltaram cheios de ideias. Quando mostraram sua arte nova, foi um escândalo, mas foi o começo de tudo. O grande marco foi a Semana de Arte Moderna de 1922 em São Paulo. Um grupo de artistas e escritores, que ficou conhecido como a Geração de 22, resolveu que já era hora de parar de só copiar a Europa. A ideia era usar as técnicas modernistas para falar do Brasil de verdade, nosso povo, nossa cultura, nossas cores. E essa vontade de ser autêntico não ficou só na pintura. Na literatura, escritores como Oswald de Andrade, autor desse poema aí, criaram a ideia da antropofagia. É um nome estranho, mas a ideia é simples. A gente devia comer a cultura europeia, digerir o que era bom e criar algo totalmente novo, com a nossa cara. É uma forma de virar o jogo da história, como o poema mostra de um jeito genial.
Ufa, quanta coisa! Deu para ter uma ideia do tamanho dessa revolução, né? Então, só para garantir que ficou tudo claro, vamos fazer um resumão bem rápido. Então, resumindo, o modernismo foi um grande chega para a arte tradicional. As vanguardas na Europa deram o pontapé inicial, cada uma quebrando uma regra diferente. E aqui no Brasil, a gente pegou essa liberdade toda para criar uma arte com identidade própria, tanto nas artes plásticas quanto na literatura. Acha que já tá craque no assunto? Então chegou a hora de testar seus conhecimentos com um quiz rapidinho. Vamos lá? Pergunta número 1. Qual foi o movimento que pegava objetos prontos como um mictório e os transformava em arte? Se você pensou no dadaísmo, mandou bem demais. Segunda pergunta. Aquela pintura famosa O Grito, que bota toda a emoção para fora, é o principal exemplo de qual vanguarda? Isso mesmo, expressionismo. Terceira, qual era o nome da galera que era fascinada por velocidade, máquinas e pela agitação do mundo moderno? A resposta certa é futurismo. Quarta pergunta, agora sobre o Brasil. Qual era a grande missão da geração de 22? Exatamente, criar uma arte brasileira de verdade, mais autêntica e original. E a última para fechar com chave de ouro. Relógios que derretem e cenas que parecem ter saído de um sonho são a marca registrada de qual movimento? Se você disse surrealismo, acertou em cheio. Arrasaram no quiz, pessoal. Agora, para a gente terminar, a bola tá com vocês. De todas essas obras que a gente viu hoje, qual delas mexeu mais com vocês? Qual acharam mais genial, mais estranha ou mais interessante? Não tem certo ou errado. Deixa aqui nos comentários, a gente quer muito saber a opinião de todo mundo. É isso, pessoal. Espero que tenham curtido essa viagem pelo mundo maluco e fascinante do modernismo. Se gostaram, não esqueçam de seguir o Quizards, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e, claro, deixar aquele like. Valeu e até a próxima!